Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 5 do livro 2, o item 25 do material didático, os cônegos de Orleans. Bom, nesse período, a Igreja Católica, ela estava assim, com a perseguição a pleno vapor, e ela vai piorar, porque nós estamos próximo do ano 1000 da era cristã. Ela vai começar a encontrar igrejas evangélicas, igrejas anabatistas, até igrejas pentecostais. Vai encontrar uma igreja pentecostal próximo do ano 1100, 1200, e ela vai então criar a Inquisição. Nesse período, ano 1000, a Inquisição ainda não tinha sido criada, mas a perseguição e prisão e até queimar as pessoas em fogueira, isso já era comum. Então, olha, o exemplo que eu vou citar agora é no ano 1022. A Igreja Católica, ela não queimava só cristãos, não. Se ela encontrasse cristãos, ela matava, claro, mas se ela encontrasse pagãos, se ela encontrasse muçulmano, pagãos, nós teremos aí, a história fala muito das cruzadas contra os muçulmanos, mas a Igreja Católica, ela faz cruzada contra os muçulmanos, contra os anabatistas, faz cruzada contra os pagãos, também, porque ela ainda vai encontrar pagãos vivendo lá próximo do ano 1200, 1300. Ela, como esses pagãos ainda existem, ela organiza uma cruzada para perseguir, e se aquele que não aceitar será morto, né? Serão feitas guerras, né? Ou se rende, se converte ao catolicismo, ou morre. Bom, então eu cito aí um historiador católico, membro da Academia Francesa de Letras, chamado Daniel Rupes, que ele diz o seguinte: a pena da fogueira foi aplicada pela primeira vez aos hereges por ocasião do processo dos cônegos de Orleans, em 1022 da era cristã. A partir de 1050, tornou-se de uso corrente. Porque vamos considerar, você queimar uma pessoa é uma coisa horrível, né? Diz que o Império Romano, quando ele capturava os cristãos, o padrão era a morte rápida. Perguntava, é cristão? Sim. O imperador falava, a morte, pronto. E assim eles iam matando as pessoas. Tem alguns casos de tortura, muitos cristãos que eram torturados. Tinham imperadores que faziam isso, em especial Diocleciano, que foi aquela última perseguição antes de Constantino. Ok? Então, os romanos, eles não eram tão cruéis. E uma das coisas é queimar a pessoa, né? Então, a Igreja Católica, ela já coloca a fogueira como um padrão para esses que ela chama de herege. E é estranho que a história, ela obedece à Igreja Católica direitinho. Porque a Igreja Católica, ela encontra, nós veremos um pouco mais à frente, nós estamos aqui próximo do ano 1022, a Igreja Católica, ela encontra uma igreja pentecostal e ela diz que pentecostalismo era proibido fora da Igreja Católica. Só a Igreja Católica podia ser pentecostal. Só a Igreja Católica podia praticar o carisma. Na época eles não chamavam de pentecostalismo, eles chamavam de carisma. Ok? Tem documento da Igreja Católica do ano 1000 da era cristã que ela fala isso. Tá bom? Era proibido praticar o carisma fora da Igreja Católica. Se isso acontecesse, eles consideravam como possessão demoníaca e bruxaria. Então, quando você tem muitas pessoas sendo condenadas por bruxaria e sendo queimadas, ali você tem, uma das possibilidades eles terem capturado uma igreja pentecostal e terem queimado aqueles irmãos. Bom, nós vamos encontrar no ano 1400 da era cristã, 400 anos à frente, em plena Inquisição, uma igreja só que eles vão queimar 400 membros e o pastor dele trancaram dentro da igreja, queimaram aquela igreja. Quando eles encontravam uma igreja dessa, eles queimavam. Era a prática da Igreja Católica. E outros instrumentos de tortura que nós veremos. Bom, coloquei um outro também, uma citação da internet que diz: 12 cônegos de Orleans foram queimados vivos sob acusação de heresia.
Aí eu disse, não temos como saber o que era pregado por esses 12 professores. Não sabemos se eles eram cristãos verdadeiros ou se eram católicos. Porque, por exemplo, se um católico pregasse contra o catolicismo, ele era queimado. Se a Igreja Católica encontrasse outra igreja que, por exemplo, não aceitava o batismo de recém-nascido, a pessoa era queimada. Se ela encontrasse um grupo de bárbaros ainda cultuando, né, os deuses antigos, Odin, Thor, ela também queimava. Então, existem alguns casos assim de condenação que nós não temos muitos documentos sobre essas pessoas e como foram essas mortes, ok?